Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite a você. Hoje, 20 de maio de 2025, terça-feira. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? O nosso livro é Isaías, o capítulo 12, versículo 1 e 2. O capítulo 12 do livro do profeta Isaías, ele é tem uma semelhança muito grande com o Cântico de Moisés, quando ele foi liberto do Egito, cruzou o Mar Vermelho. Então, tem uma semelhança grande com o Cântico de Moisés, lá no capítulo 15 de Êxodo, onde está registrada a travessia. Está no capítulo 14, o Cântico está no versículo 15 de Êxodo, tá certo? Então, também isso é um canto de vitória futura para os verdadeiros crentes em Jesus. Amém? Vamos aqui ao texto que diz assim: Orarás naquele dia, ó Senhor, porque que ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Amém? Vamos aqui aprender com o texto. O contexto continua sendo aí naturalmente onde Isaías está profetizando a respeito do povo de Israel, que seria levado cativo e passaria por dificuldade, mas também receberia o livramento de Deus. Mas esse texto, aí do capítulo 11, 12 até o 13, vai estar assim, apontando também para uma condição muito clara da redenção feita em Jesus Cristo. Amém? Então, o capítulo 12 todo é um cântico de vitória. Só são 6 versículos, tá certo? Mas vamos aqui ao 1 e o 2, que diz assim: Orarás naquele dia. A oração a Deus é uma constância que deve acontecer na vida de um cristão, na vida de um judeu, tá certo? E os israelitas sabem muito bem disso. A gente fala judeu, hebreu, israelita, e até que dá uma explicação nisso aqui um dia, né? Que é o mesmo povo, mas em momentos distintos, tá certo? Então, orarás naquele dia. Esse dia é o dia da vitória de Deus. Ah, vai orar só se Deus der vitória? Não, porque o crente e o judeu, quando ora, ele crê na vitória antecipada. Ele ora porque sabe que a vitória vem de Deus. Tem coisa extraordinária que Deus fez pela mão do israelita, continua fazendo, tá certo? E faz na vida de um verdadeiro cristão, tá certo? Então, essa condição de estar cantando, ou orando, né? Naquele dia, é esse dia em que Deus está dando a vitória. E o Senhor já nos deu uma grande vitória na revelação de Jesus Cristo. Aí essa oração tem que ser de gratidão. E por aquilo que Deus ainda garante ao que crê, deve ser de confiança, de fé, de segurança. Amém? O versículo 1 vai continuar dizendo assim: Ó Senhor, por que ainda que tirastes contra mim? Olha, o profeta ele tem uma compreensão clara da ira de Deus. Olha, a ira de Deus é coisa séria. Tudo que é de Deus é sério. O amor, a misericórdia, a graça, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a misericórdia, assim, tudo que é de Deus é importante. Portanto, a ira de Deus é algo importante e sério, com todas as características de Deus. E Deus se ira? Sim. Ele não permanece airado, tá certo? Então, o Senhor, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim. Então, ele já usa aqui a expressão ainda, porque o profeta sabe que Deus se ira contra o seu povo. Olha, quem não pertence a Deus, a ira de Deus continua sobre essa pessoa, porque não crê em Cristo hoje. A ira de Deus ainda está sobre você. Mas há uma ira dramática de Deus, vou dizer assim, dramática para a gente compreender, tá certo? Deus não tem essa dificuldade de entendimento, não. Mas para a gente entender. Portanto, essa alegoria, assim, de que o Senhor, porque tiraste contra mim, nós podemos aprender com Isaías essa condição de que, mesmo que Deus venha se irar contra nós, nós podemos entender que essa ira de Deus vai ser aplacada, não é pelo que você faz, não, é pela vontade do próprio Deus. Você só tem que se arrepender. Aí a ira de Deus será aplacada sobre você. Amém? É o que Israel precisava entender naquele contexto, e hoje ainda
E com relação ao cristão, a partir da era cristã, é o que você precisa entender, que quem não crê, o próprio Jesus diz que ainda permanece a ira de Deus sobre aqueles que não creem, tá certo? Portanto, amado, o crente genuíno em Jesus, ele vai compreender essas coisas de Deus, assim como favor de Deus, tá certo? Para o nosso bem. Olha, você que é um pai que procura justiça, honestidade, se você corrige o seu filho é porque você ama. Às vezes você fica até irado com o que seu filho fez, mas você não maltrata seu filho. Mas você demonstra a sua ira numa correção, dizendo. Hoje em dia não pode nem corrigir, né? O menino já nasce com o smartphone na mão, se a mãe tirar, apanha do menino com 2 dias de nascido. O mundo está de ponta cabeça, mas eu continuo crendo em Deus e ele vai levantar a sua ira de uma forma geral sobre os povos, tá certo? Portanto, o profeta aqui está entendendo, ainda que tu tiraste contra mim. O profeta tem clareza que é contra si, contra ele, contra o ser humano, contra a nação, no caso aqui de Israel. Então, o versículo 1 vai continuar dizendo assim: a tua ira se retirou e me consolas. Amém? Entenda isso. Eu vou até te dizer assim, aplicando isso. Se você está sofrendo aí, não bote culpa em Deus, não, tá certo? Reavalie sua vida, veja as loucuras, as besteiras que você fez. Se arrependa. Aí você vai encontrar consolo de Deus. Agora você continua renitente, pecando. Só que é a bênção, né? Mas não se arrepende, não faz nada certo. É o couro come de novo, tá certo? Então, aí o profeta vai dizer assim: a tua ira se retirou e me consolas. Deus tem consolo para você hoje, querido. Portanto, estou assim trazendo essa palavra e a gente não pode deixar de aplicar a palavra, porque a palavra de Deus é para ontem, hoje e para amanhã. Tá certo? Porque Deus é eterno. Esse Deus que se ira, mas é um Deus que retira a sua ira e é um Deus que consola. Mas ele precisa de ver em mim e em você o mínimo de arrependimento. Eu digo o mínimo porque Deus, querido, ele aproveita o mínimo de bondade ali que tem em nós. Ele diz assim, há uma intenção naquele camarada ali, naquele cara ali, naquela cara ali. E aí Deus traz consolo, tá certo? O arrependimento é importante para receber o consolo de Deus, tá bom? O versículo 2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Que coisa maravilhosa. O profeta não confia em si mesmo. Ah, eu sou o cara, eu sou profeta, eu estou de bem, estou de boa. Não. Ele diz: Deus é a minha salvação. Você precisa entender isso. O Buda não te salva, Confúcio não te salva, o Chico do Canidé não te salva, e vai por aí, não salva, querido. A Maria, mãe de Jesus, uma santa mulher, gloriosa, está aguardando a ressurreição, porque esse negócio que Maria foi assunta aos céus não está na Bíblia. Maria morreu, como todo ser humano morre. O único que subiu aos céus foi Jesus. E tem uns casos específicos aí que 2 cidadãos lá no Velho Testamento, Enoque e Elias, que aí a gente precisa compreender o contexto, tá certo? Mas olha, o profeta vai entender isso, que Deus é a salvação. E o versículo 2 termina dizendo isso mesmo: tu és a minha salvação, tá certo? É Deus quem salva, sempre. Não adianta vela preta, vela vermelha, fita amarela, sal grosso, não adianta macumba, não adianta nada. Só tem salvação através de Deus, é Deus que salva. É, todas as libertações que Israel teve no seu contexto, e ainda tem hoje, é claro que ele se prepara, Deus dá capacidade, tem um excelente exército, o domo de ferro atualmente, né? Mas isso é capacidade dada por Deus. Israel sabe disso. Ele não se vangloria só em si. Ele sabe que é Deus que dá. Portanto, todo o livramento que Deus deu a Israel no contexto da história e continua dando, ele sabe que é Deus. Estou dizendo isso porque o profeta anunciou isso antecipadamente. Portanto, você precisa entender isso, essa condição de que Deus é o Deus criador de todas as coisas e Ele é quem salva, quem restaura o ser humano, tá certo? Portanto, só dele provém a capacidade de salvar. Se você quiser ser salvo e livre da morte eterna, você tem que confiar em Deus hoje, e essa fé hoje é através de Cristo, que é o Cristo Salvador, é o que veio para salvar.
É o Deus encarnado. Amém? Versículo 2 vai dizer assim: confiarei e não temerei. Olha, o profeta ele tem consciência do castigo que vem, está anunciando para ajudar naquele contexto para Israel, mas ele sabe, por conta desse livramento de Deus que Deus traz, o profeta diz, porque, cadê Jesus? É assim, confiarei e não temerei. Amém. Essa confiança de Deus, amado, ele te tira, nos livra do temor, do medo de andar apavorado, tá certo? Assim, o cristão ele não tem medo de morrer. Eu não quero morrer, não. Vai ter uma hora que Deus já estabeleceu. A forma também Deus já estabeleceu. A forma não importa. A gente fica assim, assim, não, a forma, o corpo físico vai morrer. Veio do pó, volta ao pó, tá certo? Mas o cristão, nessa afirmação, eu queria que você notasse isso. Confiança e não ter medo. A sua confiança em Deus tira de você o medo de dar segurança. Amém? Eu ando com confiança em Deus. E se acontecer alguma coisa comigo, é permissão de Deus, louvado seja Deus. É assim. O profeta entende isso e fala isso para nós. Eu estou te ensinando hoje, trazendo a tua memória, a lembrança da palavra de Deus, tá certo? Quando eu estou confiante em Deus, eu estou seguro. Eu sei o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Se eu pecar, eu peço perdão a Deus, vou me arrepender profundamente, tá certo? Tá bom? Mas vamos aqui ao final do versículo 2 que diz assim: porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Olha, Israel, ele sabe que a adoração a Deus é algo importante. Vou lembrar aqui só da queda do muro de Jericó. Isso é para quem crê. Quem não crê vai negar a fé, porque não crê. A Bíblia diz que quem não crê, sem fé, é impossível agradar a Deus, tá certo? Hebreu diz isso. Então, Israel, ele tem essa consciência de que a adoração, o cântico, louvor, é algo que agrada a Deus. Os salmos, eles são músicas. O pessoal começou a compor aí uns forró gospel aí, a gente fica dizendo que é adoração a Deus. Você está adorando é a você mesmo, e a sua, a sua capacidade. Tá certo? Que Deus lhe deu, você nem sabe disso. Então, os salmos são cânticos, Israel cantava os salmos. Olha, isso como louvor a Deus. Tem uns que são louvor de gratidão, tem uns que são louvor de promessa, tem uns que são louvor de amargura, de choro, mas é cantando como reconhecimento e louvor a Deus, tá certo? Assim, essa expressão de adoração, de cântico a Deus, amado, isso é muito importante. Olha, Moisés fez o seu cântico de vitória quando ele cruzou o Mar Vermelho. Miriam pegou os tamborins e saiu cantando e dançando junto com as outras irmãs, para a glória de Deus. Entenda a diferença disso. Você está cantando para a sua glória? É para o seu divertimento? Se divirta, não tem problema não. Agora, para a glória de Deus, é reconhecendo que é Deus que nos deu e nos dá vitória. Então, quando diz minha força, Deus ele é a fonte da nossa capacidade. Ó, Deus nos fez com a capacidade de respirar e esse respirar sustenta a vida em mim. Porque ele soprou o Espírito, né? É pneumologia, a doutrina do Espírito Santo é o sopro de Deus está dentro de você, você precisa crer, tá certo? Então, ele vai dizer, minha força, tu és a minha força. Essa fonte capacitadora de Deus que nos dá a vida. Isso é força de Deus, isso é coisa de crente, tá certo? Você vive aí e nem dá graças a Deus porque você acordou hoje de manhã e você nem pensa que se você pudesse ter morrido, era Deus que tinha te matado também, porque é Deus que faz tudo, tá certo? O anjo da morte, quem manda nele é Deus, tá bom? Senão ele não seria Deus pleno. Mas ele é minha força, você precisa entender isso, tá certo? E vai dizer que é o meu cântico. Isso significa que a música que eu componho, a música que eu faço, a música que eu canto, a dança que eu faço, o gesto que eu faço é para a glória de Deus. Preste atenção, porque tem gestos que são passos da macumba, do
candomblé e tem gente dançando com o passo do candomblé dentro da igreja, de chamar a Iemanjá e o Zé Pilintra, e você que não sabe, pensa que está adorando a Deus. Você está dançando para o diabo. Preste atenção. Tem passos características, tem batidas características que evocam o Satanás. Presta atenção, crente cabeção. Então, o meu cântico, isso tem um significado de que aquilo que eu canto ruim que só, mas eu canto. Eu preciso saber que não é pela minha própria capacidade, mas é um cântico de adoração a Deus, está sendo cantado para louvor de Deus, é um genuíno cântico de louvor a Deus. Eu sei que, Senhor, isso é para ti. Eu vou dizer para você, querido, você vai se escandalizar. Tem músicas seculares aí que adoram mais a Deus do que certas músicas que estão dizendo que é louvor a Deus. Eu tenho consciência clara disso, tá certo? É só você estudar museologia, tá certo? Amém, queridos? Então, olha, o genuíno crente, ele tem um único objetivo na sua vida, que é louvar a Deus. O que eu faço precisa ser para louvor da glória de Deus. Eu vou já tomar um cafezinho, quando eu terminar aqui, eu vou dizer assim, oh meu Deus, muito obrigado. Por quê? Primeiro, porque eu tenho. Segundo, porque eu estou saudável, eu posso tomar. É para a glória de Deus. Olha, querido, tem coisa que as pessoas fazem aí que não é para a glória de Deus, não, tá certo? Botando essa palavra aqui para você. Que Deus te abençoe. Uma curiosidade, tá certo? Como está falando de vitória, esse Deus que dá vitória, a arqueologia marinha, que é os arqueólogos que pesquisam o fundo do mar, eles já encontraram no Mar Vermelho uma ossada de muitos cavalos, tá certo? Assim, lá encontraram rodas do Egito, do exército egípcio, daquele contexto, tá certo? Então, isso é a palavra de Deus, porque Deus cumpre a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Ainda tem um pouquinho final aqui. O versículo termina dizendo assim: Ele se tornou a minha salvação. Quem? Deus, na revelação de Jesus Cristo para os tempos de hoje. Portanto, crê em Cristo. Quer ser salvo da condenação eterna? Crê em Cristo hoje, tá certo? O crente em Jesus, ele tem consciência dessa verdade. Ele faz para a glória de Deus, ele vive para a glória de Deus. Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador pessoal. E esse crente, junto com os outros crentes, forma o corpo de Cristo. Vou explicar isso depois, tá certo? Você precisa crer em Jesus. Amém? Atos 4,12 diz assim: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é quando Paulo e João foram questionados, disse, só é Jesus e bola para frente. Deus te abençoe, tenha uma boa terça-feira. Temos orações hoje aqui, orações mesmo, às 19h30. Rua Guarani, 19h38, João 23. Deus te abençoe, tenha um bom dia, Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.